Era uma manhã que prometia ser como qualquer outra, mas o destino tinha outros planos. Uma mulher determinada e sonhadora tinha acabado de conquistar algo que parecia inalcançável. Depois de meses de estudo, noites em claro e horas acumuladas no cockpit, finalmente podia sentir o céu como uma extensão de sua própria alma. Infelizmente, um voo de manhã cedo com sua família acabou se transformando em uma tragédia fatal. No entanto, na verdade ela não era a única piloto a bordo do avião. Qual teria sido então o erro que realmente causou sua morte e o acidente terrível? Shauna Waite tinha 37 anos e era uma das pessoas que estavam no controle do avião. Além de sua paixão por aviação, ela também amava medicina veterinária, trabalhando no Columbia Pike Animal Hospital em Annandale. Além de suas outras atividades, a pilota e sua família resgatou vários animais de estimação, incluindo 2 cães e 2 gatos, de acordo com sua biografia no site da clínica veterinária. A jovem, cheia de talento, começou seu treinamento de voo no início do ano de 2019, mais de 2 anos antes do acidente. Ela passou 8 meses secretamente fazendo aulas de voo para surpreender e alegrar seu pai, que também era piloto, e assim conseguiu seu certificado de piloto privado em 12 de dezembro de 2019. Pouco tempo depois, teve que colocar seus planos de aviação em pausa devido a uma gravidez inesperada, mas em agosto de 2020, ela voltou a voar. Uma investigação após o ocorrido afirmava que Shauna tinha cerca de 27 horas de voo total, mas na verdade seu diário de bordo nunca foi encontrado. Com base em postagens em suas redes sociais e outros detalhes da investigação, é provável que tivesse mais horas de voo do que isso, embora ainda fosse relativamente nova nessa área. Sentado na parte de trás da aeronave estava James, seu marido, de 37 anos. Ele era gerente de marketing em uma empresa de tecnologia e decidiu fazer companhia à esposa em um fim de semana que deveria ser divertido e relaxante. Também a bordo estava Robert Nicholas, pai de Shauna, de 73 anos. De acordo com a investigação, o piloto acumulava cerca de 2.300 horas de experiência total de voo. Entretanto, a NTSB destacou que ele não possuía nenhuma quantidade de horas registradas no tipo e modelo específico da aeronave utilizada no incidente. Isso provavelmente não era certo, já que era o proprietário do avião desde 2007. A aeronave era um Beechcraft V-35B Bonanza de 1973, um monomotor de 6 lugares com uma cauda em formato de V. Ela tinha um sistema de controle que permitia mover os controles entre os pilotos durante o voo. No momento do acidente, não foram identificados problemas mecânicos ou questões relacionadas ao peso e equilíbrio. Um dos principais fatores de risco era a diferença de idade e experiência entre os 2 pilotos, agravada também pelo fato de serem pai e filha, uma relação que, infelizmente, contribuiu para o acidente trágico. No dia 16 de julho de 2021, pouco antes das 6 horas da manhã, Shauna, seu marido e seu pai embarcaram no avião no aeroporto de French Valley, no sul da Califórnia, para um voo de 2 horas e meia até o aeroporto de Angwin, em Napa Valley. O propósito da viagem era se encontrar com amigos e, possivelmente, explorar algumas vinícolas, porém estavam com pressa, o que também pode ser um dos motivos pelos quais o acidente aconteceu. Logo após decolar, o avião fez uma curva à esquerda e subiu para uma altitude de cerca de 8.500 pés. Robert estava inicialmente no comando, sentado à direita, enquanto Shauna estava à esquerda e James no banco de trás. Em um ponto da decolagem, os controles foram transferidos para a jovem, que continuou pilotando por um bom tempo do voo. Aproximadamente 30 minutos depois, começou a questionar o pai sobre técnicas de pouso, querendo aproveitar sua experiência para aprender mais. Porém, ao se aproximarem do destino, perceberam um problema maior. O aeroporto de Angwin não tinha serviços de meteorologia.
Usaram então as informações do aeroporto de Sonoma, que indicavam condições de nuvens baixas e visibilidade reduzida. Eles estavam programados para pousar, mas problemas começaram a surgir. Com a previsão meteorológica disponível, Shauna e seu pai não tinham habilitação para voo por instrumentos, o que significava que precisariam evitar as nuvens. Enquanto continuavam discutindo as condições climáticas, Shauna começou a considerar o aeroporto da universidade em Davis, Califórnia, como uma possível alternativa para desvio. No entanto, ela comentou com o pai que, caso precisassem desviar para outro lugar, não conseguiria participar de um compromisso marcado para mais tarde naquele mesmo dia. Mesmo que não tivesse essa intenção, ao dizer isso, acabou colocando pressão sobre seu pai para tentar concluir o voo conforme o planejado. Para complicar ainda mais a situação, havia outro problema. A pilota disse ao pai que estava preocupada com uma amiga que iria buscá-los no aeroporto. Ela queria avisar essa amiga se conseguiriam pousar ou não, mas precisava avisá-la com antecedência, já que seria uma viagem de 40 minutos até o aeroporto. De qualquer forma, como ainda tinham 2 horas de voo pela frente, os dois concordaram em esperar mais 1 hora antes de reavaliar o clima. Mas, ao invés de esperar por mais 1 hora, Shauna esperou apenas 35 minutos antes de decidir enviar uma mensagem para sua amiga, dizendo que as condições não pareciam boas. Seu pai enfatizou novamente que o clima continuava nublado, com um teto de nuvens a 213 metros. Foi então que ela percebeu um problema. Enquanto os aeroportos de Napa, Sonoma e Universidade estavam próximos ao nível do mar, o aeroporto de Angwin estava no topo de uma colina a 571 metros de altitude. O que significava que, mesmo com as nuvens em 700 pés nas áreas mais baixas, o aeroporto poderia estar acima do clima ruim e em condições visuais. Infelizmente, não tinha como ter certeza disso. Shauna ficou cada vez mais preocupada com a amiga dirigindo até o aeroporto para buscá-los, apenas para depois descobrir que eles haviam desviado para outro lugar. Cerca de 15 minutos depois, Robert comentou que não se sentia confortável em deixar sua filha pilotar do assento esquerdo. Entretanto, nunca discutiram se ou quando ele assumiria o controle da aeronave. Shauna disse ao pai que não tinha problemas em desviar, mas não queria chatear sua amiga e queria avisá-la se caso mudassem os planos. Isso começou a se tornar uma grande distração para a mulher. Embora fosse ela quem estivesse pilotando, ainda deixava todas as decisões nas mãos do pai, como se ele fosse o piloto que estava no comando. Em um certo momento, sugeriu que poderiam simplesmente abortar o plano e ir para outro lugar, mas seu pai não prestou muita atenção no que ela dizia. Quando respondeu, apenas disse: "Vamos até lá e ver como vai estar." Pouco antes de chegarem ao destino, Robert tentou comunicar à torre de controle sua intenção de pousar em Angwin, mas pronunciou errado repetidas vezes o código do aeroporto. Shauna tentou o corrigir, mas ele continuava falando errado. O controlador também respondeu com o código errado e apenas a jovem percebeu o erro, insistindo para que o pai corrigisse a informação. Embora à primeira vista parecesse um detalhe insignificante, foi, na realidade, um indicativo crucial de falta de percepção da situação. Esse foi apenas o começo das dificuldades de Robert, enquanto se preparavam para a aproximação da pista de pouso. Ele recorreu ao GPS portátil para calcular a taxa de descida necessária e disse a Shauna: "Essa é a taxa de descida que vai te levar ao aeroporto, a mais ou menos 1 quilômetro antes dele, na altitude do padrão de tráfego." Sua filha perguntou se ele também fazia os cálculos mentalmente para verificar a precisão, e seu pai respondeu que não, e perguntou o porquê. A pilota tentou explicar que estava apenas tentando aprender, pegou seu iPad e informou que a altitude do padrão de tráfego era de 2.800 pés. Em vez de discutir esses detalhes, apenas verificaram os ventos no aeroporto de Sonoma County, e com base nisso, decidiram usar a pista 16 em Angwin, seguindo um padrão de tráfego para a esquerda. Cerca de 25 minutos antes do pouso, Shauna enviou uma mensagem de texto à sua amiga para a atualizar sobre a situação.
Mais cedo no voo, ela havia dito ao marido que não se sentia confortável em pilotar com sua família até que conseguisse lidar com distrações. Apesar dessa preocupação, não percebia o quanto era uma grande distração continuar atualizando sua amiga quando poderia simplesmente ter passado o celular para o marido para que ele cuidasse disso. Pouco tempo depois, quando estavam a cerca de 40 quilômetros do aeroporto, Shauna perguntou: "Não deveríamos estar descendo?" Seu pai respondeu: "Não sabemos se vamos pousar. Podemos descer depois, se necessário." Finalmente, a 16 quilômetros do aeroporto, enquanto a jovem enviava outra mensagem, James perguntou: "É aquela pista de pouso bem à frente?" Eles já conseguiam ver o aeroporto porque as nuvens terminavam cerca de 2 quilômetros antes da pista. Embora a visibilidade fosse boa, Robert disse para deixarem com ele os controles, assumindo o manche e se tornando o piloto responsável pelo restante do voo. Após essa atitude, as coisas começaram a sair do controle rapidamente. Quando a descida foi iniciada, eles estavam a 14 quilômetros do aeroporto e a 1.310 metros acima do solo. Inicialmente, ele estava confuso sobre qual pista usariam para o pouso, e Shauna o lembrou de que seria a pista 16. Tentando fazer uma comunicação por rádio, acabou pressionando o botão errado, tendo que corrigir logo em seguida. Conforme continuavam a descer, Shauna perguntou ao pai o que ele estava fazendo, e ele respondeu que estava baixando o trem de pouso para poder descer mais rápido. O trem de pouso é um sistema mecânico que suporta o peso de uma aeronave quando está em contato com o solo ou com a água. O grande problema era que o indicador de velocidade mostrava cerca de 273 km por hora, acima da velocidade máxima permitida para estender o trem de pouso. Robert continuou cometendo pequenos erros, como esquecer o número da pista, pressionar o botão errado no rádio e até questionar Shauna repetidamente sobre qual pista deveriam pousar. Quando finalmente estavam próximos do pouso, entrou na aproximação final muito acima da altitude e velocidade ideais. Ao cruzar o limiar da pista, a aeronave estava a cerca de 266 metros do solo e a uma velocidade de 217 km por hora. Apesar das condições instáveis, Shauna não sugeriu abortar o pouso. Quando tocaram a pista, foi um impacto forte, seguido de vários saltos, cada um mais violento que o anterior. Após o quarto salto, a jovem finalmente disse: "Arremeta", mas de forma calma, quase como uma pergunta. Robert então tentou arremeter, mas a aeronave perdeu sustentação devido a um ângulo de ataque crítico, estolou e colidiu com árvores próximas ao final da pista, capotando. O acidente espalhou destroços e provocou um incêndio no Abreu Vineyard, ao sul do aeroporto de Anguin. Testemunhas relataram ter ouvido um estrondo alto e visto uma coluna de fumaça preta. O acidente foi fatal para todos que estavam a bordo. O relatório da NTSB indicou que o acidente aconteceu porque o piloto ultrapassou o ângulo de ataque seguro da aeronave durante um pouso forçado, após uma aproximação instável. Isso causou um stall e fez o avião bater em árvores e no chão. Contribuindo para o acidente estavam as distrações, a falta de coordenação da tripulação e a decisão de não arremeter. Essa história é um lembrete doloroso, mas importante, de como decisões inadequadas e distrações podem levar a tragédias na aviação. Shauna, uma veterinária da Columbia Pike, era uma colega respeitada e confiável e uma amiga querida, dizia uma postagem da clínica veterinária. Ela também era uma esposa e mãe amorosa. Nossas sinceras condolências vão para seus amigos, familiares e entes queridos. Os Waits eram um casal dinâmico, sempre em movimento, cheios de vida e alegria. A energia deles era contagiante e é por isso que eles têm tantos amigos, postou a igreja que o casal frequentava. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós.
E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.